Entre essas prateleiras, há um setor que sente de perto o humor da economia. Estamos falando do varejo, um setor que movimentou no último ano mais de 2 trilhões de reais no Brasil. E dentro do varejo tem o setor de alimentos, o mais representativo dentro do setor, que faturou no último ano mais de 1 trilhão de reais. E para falar sobre a expectativa com esse setor, trajetória profissional e o futuro de uma empresa bilionária, hoje de frente com o CEO vai conversar com Belmiro Gomes, CEO do Assaí, atacarejo que faturou no último ano 84,7 bilhões de reais. Fica com a gente, o De Frente com o CEO começa agora. Belmiro, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório, direto de São Paulo. Obrigado, Doiane. Agradeço o convite. Espero hoje que a gente possa fazer uma entrevista, transmitir informações, dividir um pouco de história, dentro do programa. Queria parabenizar a Exame pelo programa. A gente tem visto, pessoas importantes, que operam dentro do mercado brasileiro, podendo, acho que, transmitir um pouco de informação, não somente sobre as companhias, mas também sobre a trajetória pessoal de cada um. E para começar a nossa entrevista, vamos falar da sua carreira, até porque é uma carreira muito inspiradora. Você começou como boia fria e hoje é CEO dessa grande companhia que fatura bilhões por ano. Conta pra gente onde você nasceu, com quem você foi criado e como você ingressou no mercado de trabalho. Ok, obrigado. Obviamente vou tentar resumir, Eu tenho 41 anos no mercado de CLT, trabalho aproximadamente quase 45 anos. Meu pai, infelizmente, ele teve uma doença rara, então tanto eu como minha irmã mais velha tivemos que ir para o mercado de trabalho muito cedo, como você bem falou, eu brinco, às vezes vou dar palestra, que eu falo que o meu primeiro emprego foi bom. A empresa me deu um carro para trabalhar, 20% de comissão, num produto que todo mundo queria, sorveteiro, um problema que eu tinha que empurrar o carro lá em Maringá. Então, eu sou nascido aqui em São Paulo, em Santo André, morei em São Paulo até os 9 anos de idade, depois que meu pai adoeceu com uma família, a maior parte estava no Paraná, então mudamos para Maringá, no Paraná, que foi onde eu construí minha carreira, onde iniciei, primeiro casamento, o Atacadão, que é a empresa que eu trabalhei muitos anos, eu iniciei, é fundado em Maringá, então eu fiz uma série de trabalhos, eu fui sorveteiro, eu tentei ser engraxate, mas não deu muito certo, Maringá não tinha uma demanda muito grande, mas trabalhei um bom tempo, como boia fria, como eletricista, e aí ingressei no mercado de trabalho em 1985, como numa função que antigamente era muito importante nas empresas, chamado office boy, que era aquele garoto que ia nos bancos, levar documento, pagar boleto, uma série de outros trabalhos. Bom, você tem 40 anos no varejo e desde 2011 é CEO do Assaí. Como aconteceu esse convite? Era algo que você esperava? E o que fez a companhia crescer tanto desde então? Tentando não passar por todas as posições, então eu trabalhei numa empresa de eletrodoméstico por 2 anos e meio, trabalhei numa rede de supermercados chamada Musamar, que era uma das maiores do Brasil, hoje já não existente mais, e trabalhei paralelo a isso na época, quando a informática estava iniciando, a maioria das companhias não tinha informática própria. Então o que havia naquela época era um tipo de outsourcing onde você tinha os birôs de informática que prestavam serviço para diversas empresas. O que era uma oportunidade para quem queria talvez um segundo trabalho ou pegar projetos, que foi o meu caso. Então eu entrei, aprendi a fazer programação em COBOL e entrei no Atacadão em 1988 como programador em COBOL, que estava tendo uma virada do sistema, e no Atacadão passei por diversas áreas, desde programador, digitador, parte financeira, supervisor de vendas, área de compra, gerente de loja, diretoria tributária, Então aí tem 22 anos, se a gente for tentar passar por todas as histórias aqui ou por todas as posições, acho que fica longo, mas quando foi em 2004, as famílias que eram donas do Atacadão, maior na época atacadista do Brasil, decidiram colocar à venda. Então, durante 3 anos, eu coordenei o processo de preparação de uma empresa familiar para que pudesse ser feita uma venda. Na época, tínhamos 3 competidores, que era o GPA, o Walmart, que ainda era muito forte, presente no Brasil, e o próprio Grupo Pão de Açúcar. Na época, o Carrefour saiu vencedor, e o Carrefour, que estava diante, o Carrefour saiu vencedor. Em 2007, o Atacadão foi vendido. Eu fiquei ainda mais 3 anos no Atacadão, num período que era meu contrato com o Grupo Carrefour, e depois disso aceitei o convite para vir para o GPA, porque nesse meio do caminho, enquanto o Atacadão foi vendido para o Carrefour, o GPA olhou e falou, bem, preciso entrar nesse setor também de atacarejo. Na época, havia-se uma discussão se era uma onda no mercado brasileiro, não era uma onda no mercado brasileiro, e o GPA ele vai e compra o Assaí, que
por mais que também fosse um atacarejo, tinha um modelo de trabalho bem diferente do Atacadão. E não foi uma experiência bem sucedida. Eu brincava, né? Eu gosto de falar que se você vai para a Rússia, você sabe que você precisa falar russo. Se você vai para a Bolívia, aí você fala, vou enganar no portunhol. Varejo com atacarejo também era a mesma coisa. Algumas coisas são muito diferentes entre os dois modelos e a experiência não foi bem sucedida. A companhia ela entrou, ficou deficitária. Então, em 2010, registrou um prejuízo da casa de 70 milhões e eu assumo em fevereiro de 2011. De lá para cá, são aí 15 anos de trabalho. O Assaí ele saltou de 3 bi de faturamento, né, lá o período 2010 para 85, mais de 85 bi, de 6 mil colaboradores para 90 mil funcionários, e hoje nós atendemos aproximadamente um fluxo mensal de 40 milhões de pessoas todos os meses nas nossas lojas. Detalhe que desde esse período nunca recebemos sequer um centavo de investimento externo, nem do próprio GPA, nem do Casino, nem por oferta de mercado. Então, o Assaí ele cresceu muito com geração de caixa própria. Muito bom, mas teve um movimento especial e grandioso em 2021 com a compra do Extra, né? Conta um pouquinho sobre esse investimento, como é que está essa dívida hoje? Eu acho que vale dar uns 2 passos atrás, né? Ou seja, né, porque o próprio atacarejo em si, né, ele passou por uma série de mudanças, né? O formato hoje representa 52% de todo alimentar brasileiro. Então, 52% dos alimentos vendidos no Brasil são vendidos por um dos operadores do setor. E a forma que o mercado que nós operamos é uma criação brasileira. Por quê? Né? Nós atendemos concomitantemente tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Você tem outros países, como Estados Unidos, por exemplo, onde você tem operação de atacarejo, igual a Costco, que ela é muito forte, por exemplo, mas para atender o consumidor final. Por quê? Porque se você for na maior cidade americana, como Nova York, você for na 5ª Avenida, na 4ª Avenida, você vai ver carreta de 5 eixos entregando. Se você for em São Paulo, na Paulista, na Faria Lima, se você vê uma carreta de 5 eixos, ela não vai parar todo o trânsito. Então nós, Brasil, nós somos um país de dimensões continentais com uma logística muito complexa. Seja porque nós temos capitais e metrópoles urbanas extremamente adensadas, com dificuldade de circulação, seja porque nós temos parte da produção no Sul e Sudeste e um mercado de consumo em Norte e Nordeste. Num país continental como o nosso, o custo de distribuição ele é muito elevado. Então, qual foi a grande adaptação do modelo brasileiro? Você agrupar no mesmo ponto de venda para diluir custo o cliente consumidor final e o cliente B2B. Então, hoje, por exemplo, quando você pega Assaí, aproximadamente 60% do nosso faturamento é feito para o consumidor final, dividido em todas as classes sociais, desde a classe A, B, C, D e E. Os outros 40% nós dividimos são aproximadamente 1 milhão de micro e pequenos empreendedores, que nós dividimos em 3 grupos. O revendedor, quem compra com nós para revender, caso do mercadinho de bairro, mercearia, a própria padaria, muitas vezes, que tem lá seu ponto de revenda. Nós temos um segundo grupo, que é chamado transformador, que é o food service, restaurante, né, pizzaria, pasteleiro, dogueiro, e um terceiro grupo que a gente chama de utilizador, que é escola, creche, hotel, motel, que também precisa de insumo e precisa de produto. Quando você agrupa esses 4 perfis de cliente, o que acontece? Você gera volume de venda, consegue diluir custo para ofertar o que é a nossa proposta principal, preço baixo. Então, ou seja, o objetivo do setor, o objetivo do Assaí, de quem opera no setor, é ser um intermediário entre a produção, que é a indústria, o consumidor final ou o próprio comerciante, operando com a menor margem possível. Então, nós buscamos sempre ganhar volume de venda, né, para poder fazer o atendimento. E essa é uma particularidade do Brasil. Então, o que o Brasil fez foi agrupar o modelo americano, que é voltado à pessoa física, mais o modelo europeu, que era muito mais voltado para atender o transformador, e trazer tudo isso. Por isso esse nome, que ele nasceu de forma jocosa, atacarejo, uma mistura de atacado e varejo. O nome correto mesmo do setor é atacado de autosserviço. Aproveitando sobre a questão do nome, conta pra gente, Assaí, Assai, qual o jeito certo de falar e por que esse nome? É Assaí. Se bem que se comprar pode chamar de Assai, de Açaí, mas o correto é Assaí. Assaí, né, o Assaí ele foi fundado aqui na Vila Carrão, em São Paulo, 3 quilômetros daqui onde nós estamos hoje, né, por um descendente de oriental. Então, Asahi, em japonês, por isso que o logo é o sol. Então, a palavra Asahi, tem a cerveja Asahi, é sol nascente em japonês.
E aí, quando você adapta, é Açaí, tanto que tem uma cidade no Paraná, perto de Londrina, com o nome de Açaí também. Mas em 2021 vocês compraram alguns pontos do Extra, que fizeram um investimento de mais de 7 bilhões de reais. Qual foi a estratégia por trás dessa compra? Valeu a pena? Você faria esse investimento de novo hoje? O Atacarejo, na medida que ele cresceu, ele acabou tendo talvez uma falta que faltava no nosso setor, que era atender as classes sociais mais elevadas. Então, por muito tempo, embora o atacarejo ele entregava muito preço, ele entregava uma experiência de compra sofrível. Tanto que, por muito tempo, ele ficou conhecido como varejão de pobre. Então, havia um desejo da nossa parte de levar o modelo, assim como acontece no mercado americano com a Costco, por exemplo, para as classes sociais mais elevadas. Quando eu falei antes daqueles 60% de clientes, pessoas físicas, quando a gente olha por classe social, nós temos na participação nossa de venda pessoa física por classe a mesma participação que as classes têm dentro do poder de compra brasileiro. E como que isso foi conseguido? Diferente de quando a gente olha para outros países onde as lojas ficam na periferia, aqui havia necessidade de trazer lojas para as regiões mais centrais. Só que o tempo de aprovação das metrópoles brasileiras, principalmente de operações grandes como a nossa, ela é muito elevada. Então você tem uma barreira imobiliária muito forte. E nós já vínhamos implantando lojas orgânicas, que as que nós mesmos prospectamos e construímos dentro das regiões centrais. Mas para ter um salto mais forte, dado que nós tínhamos uma proposta muito boa para a classe C e D, para atender melhor a classe AB, havia uma necessidade de concentrar as lojas nas regiões centrais. E aí, dentro disso, que parte a estratégia de aquisição do Extra. Essa estratégia, acho que ela fala antes assim, de um caminho com o Açaí, porque até final de 2020, o Açaí ele fazia parte do grupo Pão de Açúcar, que por sua vez era controlado por um grupo francês, o Grupo Casino. Esse grupo entrou em dificuldade, entrou no que seria equivalente a uma recuperação judicial na França, e mesmo o GPA agora, depois de um tempo, ele também está em recuperação extrajudicial. Então, em 2020, foi feita a cisão do Açaí com o Grupo Pão de Açúcar. Só que nessa cisão, infelizmente, o Grupo Casino, antes de fazer a cisão, ele comprou uma empresa da Colômbia, que era o Grupo Êxito na Colômbia, e essa dívida ficou com o Açaí. Só que em 2020 e 2021, pós-pandemia, o Brasil passa por um ciclo de juro baixo. Então nós tínhamos taxa de juro a 2% e uma expectativa futura que o juro ficava em 7%. Como nós somos um grande gerador de caixa, a gente olhava para a nossa dívida ou alavancagem no final de 2024 e já ela estaria praticamente zerada. Então, em 2021, quando o GPA começa a vender os pontos comerciais, nós compramos 70 pontos comerciais do Extra, com investimento aí da ordem de 7 bilhões de reais. E, infelizmente, depois desse ciclo, a gente pega uma curva de juro de uma Selic muito ascendente e acima do que nós tínhamos esperado. Tanto que vem quando me pergunta qual série que eu estou assistindo, eu brinco que eu estou assistindo uma série de terror chamada Selix, né? E ela tem se mantido em patamar muito elevado. Então isso fez com que a queda do pico de alavancagem, que foi essa dívida do Êxito, em seguida a compra do Extra, mais em seguida o investimento, né, ele faz com que a dívida não caia na velocidade que nós esperávamos, mas é uma dívida que ela vem em queda. Para que você tenha uma ideia, mesmo pagando o ano passado um juro com Selic, que bateu os 15%, tanto que a nosso juro, como nós somos companhia de capital aberto, os números que eu vou te falar são públicos. Nós pagamos o ano passado de juros 7 milhões de reais por dia, incluindo sábado, domingo e feriado. Dá 2,2, 2,3 bilhões de reais no ano, mas 7 milhões por dia, às vezes ele fica mais impressionante. Né? E mesmo assim, nós reduzimos o montante da nossa dívida líquida em 2025 em 1,2 bilhões de reais. Então, por um lado, assim, quando a gente olha desde a compra do Extra, o Açaí já gerou caixa suficiente para bancar a compra dos pontos, bancar o investimento, mas aquela outra dívida, que foi a dívida originária da cisão de 2020, é ela que é responsável hoje por aproximadamente 90% a 95% da alavancagem do Açaí. Interessante, mas se fosse hoje, você teria feito essa aposta ou não? Teria feito da mesma maneira, talvez negociado de uma forma diferente, principalmente a correção, se a gente soubesse qual era a taxa de juro real. Nós trabalhamos com as expectativas do Boletim Focus da época, mas a montagem, o posicionamento, porque foi isso que permitiu que a companhia
conseguisse atingir um patamar de 84 bilhões de faturamento. Foi isso que permitiu com que hoje a gente consiga também ser uma proposta eficiente para as classes sociais mais elevadas. E algumas lojas, alguns pontos que vieram, eles são quase que, não vou dizer impossível, mas são muito difíceis de serem replicados, seja pela questão do mercado imobiliário, seja até pela própria questão do licenciamento. Então, lojas como a do Aeroporto de Congonhas, fica ali bem na frente de Congonhas, da João Dias, a loja de Santos, que é um quarteirão inteiro no meio de Santos, a Anhanguera, a loja da Moca, a dívida vai passar. Esses pontos eles vão continuar. Então, daqui a 10 anos, a dívida vai ter ficado para trás, vai ter ficado na memória. A loja vai estar lá como um dos pontos principais. Então, algumas decisões que são estratégicas de longo prazo, né, elas precisam ser feitas, mesmo que você tenha algum risco das coisas não saírem, né, que foi o caso da Selic, conforme a gente tinha projetado anteriormente. Muito bom. Você comentou que o faturamento do ano passado foi de 84,7 bilhões. Perfeito. Um crescimento ali de 5%, né, em comparação ao ano anterior. Além dessa expansão, desse investimento nas lojas do Extra, o que mais motivou esse crescimento? Assim, tem um período de grande crescimento pós-aquisição com Extra, mas na medida que o juro avança, e aí acho que vale também destacar e algumas mudanças que nós tivemos no mercado de consumo. Por quê, né? Principalmente hoje, né? Acho que talvez separar isso um pouco à parte e falar um pouco sobre o mercado de consumo lá na frente. O nível de endividamento faz com que, dado que o juro ficou mais elevado, imagina, nós fizemos esse investimento prevendo um juro em torno de 7% ao ano. O juro foi a 15%. Como que você corrige essa curva? No nosso caso, nós geramos praticamente quase o dobro de caixa do que o custo de carregamento da dívida. O que é feito? Freia esse investimento. Então, de que maneira que nós estamos reduzindo a alavancagem? A Assaí está investindo menos do que nós gostaríamos de investir, do que nós poderíamos investir, para poder reduzir a dívida. Então, isso foi feito via segurar a abertura de loja. Então, a companhia ela deve ter agora um patamar menor de crescimento, mas tem uma série de novos projetos, depois que eu gostaria de destacar, que mantêm o Assaí na sua trajetória, principalmente de ser a referência de inovação do mercado. Então, vamos falar desses investimentos, da expansão, o que a gente pode esperar de expansão do Assaí para esse ano? Primeiro que o modelo ainda é um modelo, ele continua em transformação, né? Como eu falei antes, nós atendemos hoje aproximadamente 40 milhões de pessoas todos os meses. Então, é o fluxo do aeroporto de Guarulhos no ano, é o que passa no mês nas lojas Assaí. E aproximadamente 1 milhão de micro e pequeno empreendedores, dividido naqueles 3 tipos que eu tinha falado antes. Então, quais são as novidades? Na medida que nós estamos hoje presentes em quase todas as classes sociais, o que também nos permite ter uma visão da economia, talvez até diferenciada, porque nós não estamos posicionados em apenas um nicho da população, não está somente na classe A, né? E o Brasil, infelizmente, é um país de desigualdades extremas. Depois eu queria também destacar alguns dos efeitos do que nós, como companhia, com 90 mil colaboradores, com 40 milhões de pessoas, também percebemos na economia de modo geral. Mas o setor ainda está em transformação. Então, quando foi em 2020, nós fizemos uma mudança, porque o nosso setor era bem ousada, que foi a inclusão do fatiamento e açougue, porque nós éramos um setor de vender muito mais o produto transformado. E aí nós passamos também a ser uma opção para o cliente na compra de reposição e não somente na compra de abastecimento. E assim como tem uma série de outras novidades. Agora, no próximo dia 16 de julho de 2026, depois de mais de 30 anos de batalha, nós estaremos abrindo a primeira farmácia dentro de uma loja Assaí. Então, ou seja, né, foi um projeto, uma modificação que foi feita, né, na maioria dos países, parte dos medicamentos são vendidos em supermercados ou atacados, então nós passaremos a contar com mais esse departamento dentro das nossas lojas, podendo vender a linha completa de medicamento, que com o fluxo de cliente que nós temos, provavelmente, e o custo baixo, também vai nos permitir ser, da mesma forma que nós vendemos alimento barato, também vender medicamento barato. E qual vai ser a unidade que vai receber? Ponte da Anhanguera, na Marginal Tietê, que é uma das principais lojas do Assaí, uma loja gigantesca com mais de 30 mil metros de área construída, 1.200 vagas de estacionamento, ela que recebe a primeira unidade. E quando vai ser? Dia 16 de julho. E vocês também, eu vi no balanço que está prevista 5 unidades do Assaí, né? Aonde essas unidades vão? Estou vendo que tem um mapa ali também no seu escritório. Quais são as regiões que vão receber essas 5 unidades? Por enquanto, todas em São Paulo. São Paulo é a nossa praça de maior, onde nós temos o maior market share da companhia, a maior diluição de despesas também. Então, nesse momento, quando o juro está elevado, a gente olha muito para o ROIC, ou seja, para ver qual é o capital empregado e aonde dá mais retorno nesse momento é dentro da praça de São Paulo. Então, tanto que o nosso plano originário era uma abertura em torno de 15 lojas por ano.
na medida que o juro se manteve pelo patamar, como eu falei. Então, nós reduzimos o investimento para poder equilibrar a dívida. Considerando essas novas lojas, farmácias, qual a expectativa de geração de emprego para esse ano? Bem, só nas farmácias, é que assim, nós temos um plano de abrir mais de 200 unidades de farmácia. Só aí você deve gerar uma quantidade, né, mais de 3.000 pessoas, provavelmente, ao longo do projeto. Fora isso, nós temos uma nova frente, que foi a entrada mais forte dentro da plataforma do iFood. Hoje a Açaí é o maior de venda de alimento dentro do iFood. É uma operação também que deve gerar aí mais de 2.000, 2.500 na separação. Nós firmamos também uma parceria com o Mercado Livre, que está no início de atividade, para colocar também produtos, dado que nós temos um custo de aquisição baixo pelo volume, para também estar disponível dentro do Meli. Tem um outro projeto que nós entramos, que faz muito sucesso lá fora, que é o que nós chamamos de Nenout, que é você ter, dado que você tem um fluxo muito grande, igual agora nós fizemos como exemplo, uma compra enorme de refrigerador side by side, nós entramos com preço de venda quase 20% abaixo do mercado. Então ela é uma compra de oportunidade, mesmo o cliente que vai na loja, então, ou seja, eu vou ter refrigerador hoje e não vou ter amanhã. Amanhã pode ser um televisor, uma lavadora de roupa ou alguma outra coisa nesse sentido. E devemos iniciar um outro projeto, que é a parte de serviços financeiros, dado que ainda nós estamos aguardando a aprovação do Banco Central. O Açaí, ele herdou do GPA uma sociedade que tinha com o Banco Itaú, né, que é a venda, o Itaú tinha exclusividade de venda de produtos financeiros. Dado que nós somos um negócio que está presente em todas as classes sociais, é difícil um único parceiro ele ter todas as soluções, seja para atender público de classe A até a classe E, seja atender consumidor final, ou atender um restaurante, ou atender uma escola, que são demandas muito diferentes. Então, nós agora, o ano passado, no final do ano passado, a gente anunciou o desfazimento dessa sociedade. Estamos agora aguardando a aprovação pelo Banco Central para que a gente possa ofertar alguns produtos financeiros que, na nossa visão, vão ter muita aderência para esses 40 milhões de pessoas que passam todos os meses nas nossas lojas. Então, em resumo, ou seja, é uma busca por aumento de market share, é uma busca por aumentar o share of wallet nosso para o cliente existente num período que, com essa taxa de juro, acho que não somente o Açaí, a maioria das companhias estão segurando investimento. Infelizmente, hoje o Brasil talvez esteja, né, tirando a Rússia, que está em guerra, com a maior taxa de juro real do mundo. Isso tem um impacto para as companhias, mas talvez até menos do que para a companhia. Tem um impacto grande na população. No começo desse ano, vocês lançaram marcas próprias, né? Qual a estratégia por isso? Quanto vocês pretendem crescer com a marca própria? Historicamente, no mundo, a marca própria ela representa 23% da venda do setor alimentar. No Brasil, ela é apenas 3%. Então, acredito que tenha-se uma oportunidade muito grande de também, mais uma vez, levar uma proposta de preço. A marca Açaí hoje é a marca mais valiosa no mercado alimentar. Nós somos uma empresa de loja física com maior fluxo de clientes. Então, isso nos permite, né, estimar qual é o objetivo. Aumentar a competitividade junto aos fornecedores e ter, em alguns casos, produto exclusivo. Serão usadas 3 marcas para esse projeto. A própria marca Açaí, em algumas categorias. A marca Chef, que nós já temos ela hoje para principalmente os produtos, para quem opera no food service. E a marca Econobom, para produtos mais baratos e produto de primeiro preço. Vamos falar ainda sobre produtos, sobre vendas, canetas emagrecedoras. O quanto isso vai impactar o negócio da Açaí esse ano? Acho que vai impactar o mercado alimentar como um todo, né? É uma revolução da medicina, né? Acho que a gente tem várias revoluções, né? Talvez no setor alimentar seja uma das maiores revoluções, né? Então isso vai ter um impacto na nossa visão, tanto que, né, quando nós entramos no açougue e entramos, né, no fatiamento, já era uma busca para aumentar a venda de proteína. Graças a esse movimento, hoje o Açaí é o maior vendedor de proteína da América do Sul. Tem meses que a gente briga com o Walmart do México, mas da América Latina, com certeza, a Nielsen atesta esse número. Então, foi colocando isso por quê? Quais são as categorias que a gente deve ver impacto? Uma redução no consumo de carboidrato, uma redução no consumo de alcoólico e um aumento, especialmente, no consumo de proteína, suplementação, creatina, suplementos. Até por isso também o projeto da farmácia, para que também o Açaí ele possa se posicionar no que a gente está chamando de mundo saúde. Na verdade, você já tinha uma tendência, acho que tanto geracional, e uma expectativa. O que a gente vê que os análogos de GLP-1 ele dão um empurrão nisso. Então, uma boa parte das doenças da humanidade é causada por hábitos alimentares. Na medida que você corrige hábitos alimentares, né, e aí a pessoa também busca uma vida mais saudável, você vai ter impacto numa série de cadeias.
né? Eu vi esse tempo atrás uma entrevista, acho, de uma companhia aérea falando que espera X de economia em combustível, simplesmente que o passageiro pesa menos. Né? No caso do combustível, isso tem um peso relevante. Então, o setor alimentar, você imagina, se você tem um medicamento que é para comer menos, não tem como, isso vai ser impactado. Né? É um medicamento ainda, né, quando se compra oficialmente, que ele não é acessível para a maior parte da população pelo custo, mas a expectativa é que isso caia. Acho que, na minha visão, acho que os números ainda são um pouco difícil de apurar, né, porque quando você olha, tem vindo muito através de contrabando. No caso do Brasil, 40% do nosso cigarro vem do Paraguai, 20% do smartphone ele vem contrabandeado, e as canetas emagrecedoras, ninguém nem sabe exatamente o quanto que isso vem, mas a gente percebe que já está dentro das classes sociais mais baixas também. Então, no balanço, a caneta emagrecedora de alguma forma vai impactar de forma positiva. O que nós estamos trabalhando é se ajustando para que o impacto seja positivo, porque o que você tem é uma migração. Então, ou seja, é sabido que tem uma queda de consumo de carbo e alcoólico, e um aumento no consumo de proteína e suplementação, e em algumas indulgências também. Obviamente que isso é um filme vivo, que no fim, no que nós temos nos posicionado é para acompanhar essas mudanças, uma vez que, aí quando você olha para a história, qualquer medicamento ele começa com preço elevado e a tendência é ele ir caindo na linha do tempo, na medida que as patentes expiram. Então é difícil de estimar qual vai ser a grande mudança, quando isso vai chegar em 100% da população que precisa desse medicamento, se é 2028, 2030, 2040. Então, por isso, uma série de mudanças dentro do setor. Algumas mudanças que nós estamos fazendo, elas na realidade já eram previstas mesmo quando nós fizemos a aquisição do Extra. Por quê? Né? Se você olhar, né, eu gosto de dar um exemplo, talvez nós temos ali eu citei a loja de Congonhas. Na mesma avenida, partindo de Congonhas, o Açaí tem mais 3 lojas. Uma a 4 km de distância, uma a 5 km de distância e outra a 6 km. Entre a primeira e a última loja, é como se você vivesse quase que em países diferentes. Você sai de uma renda média em Congonhas de R$22 mil por mês para a última loja na mesma avenida, na Teotônio Vilela, para uma renda média familiar de R$4 mil por mês. Então, óbvio que isso causa uma série de impactos no produto que se vende. Então, aqui, você vende Coca-Cola na primeira, 0. Aqui, o refrigerante mais vendido é Dolly. Aqui, nenhum se vende sabão líquido, o outro se vende sabão em pó, uma marca mais barata. Então, esse ajuste de sortimento, que talvez seja uma das grandes dificuldades das grandes companhias de fora operar no mercado brasileiro. Então, infelizmente, a desigualdade social extrema que o Brasil tem, ela tem uma série de impactos também no ambiente de consumo. Qual o produto que você vende, qual o sortimento, como que você se comunica com esse cliente. Muito interessante esse. E considerando essa mudança de consumo, a taxa de juros, quais são os maiores desafios hoje para sair crescer, continuar crescendo no Brasil? O endividamento das classes sociais mais baixas. Então, anos seguidos de juro muito elevado tem cobrado um preço. A gente falou um pouco da visão da empresa, mas agora vamos falar do ponto de vista da população. E no caso do Brasil, talvez tenha um efeito que eu até um tempo atrás eu publiquei um artigo falando sobre isso, que é o quê? Num país de desigualdades sociais muito elevada, onde a maior parte do dinheiro está concentrado na renda fixa, o que nós temos? Nós temos uma parte da população com 7, 8, 10, 12 trilhões de reais aplicado, recebendo o segundo maior juro real do mundo. Do outro lado, você tem os 80% da população altamente endividado, pagando uma das maiores taxas de juro do mundo. O que acontece? No fim, quando o juro fica elevado por um tempo maior, ele começa a aumentar a desigualdade social. Por quê? Porque as classes mais elevadas elas estão recebendo renda por juro. E aí existe um período em que o próprio juro vira inflacionário. Esse nome se dá efeito K. Nos Estados Unidos hoje se fala muito dele, mas lá a renda está sendo gerada pelos ganhos da Bolsa de Valores. Principalmente os ganhos das empresas de tecnologia, quem comprou a ação ganhou dinheiro e esse dinheiro está vindo para o consumo. Então você tem uma pressão inflacionária que não tem a ver, muitas vezes, né, no caso dos Estados Unidos, né, tem a ver com excesso de renda, tem a ver com excesso de liquidez pela Bolsa. No caso do Brasil, esse mesmo efeito, um pedaço do juro, né, o juro alto, ele é feito como uma medida ruim, que se sabe disso, mas ele é feito para ser o quê? Uma navalha no consumo. O ponto é que um pedaço do juro, ele vira fermento. Se você olhar ao mesmo tempo, você tem visto, né? E aí eu vou dar um número para corroborar isso. Então, quando a gente olha para o quarto trimestre de 2025 e olha para o setor alimentar, os formatos de varejo que atende a alta renda cresceram 4% nominal, em linha com o PIB. Quando você olha esses mesmos formatos que atendem a baixa renda, eles caíram 9%. Então, ou seja, um delta de 13%.
Esse delta a gente não via há muitos anos. Então, óbvio que quando você tem um ciclo de juro elevado, né, você vai ter a classe mais baixa sofrendo mais. Mas nessa medida ele tem sido inédito. Então, acho que hoje isso é o maior desafio que nós temos enfrentado. Interessante. Esse desafio, por acaso, está estimulando vocês a entrarem no mercado financeiro e oferecer esses novos produtos, como você adiantou? Já era previsto dentro dos planos, para falar a verdade. O que travava era essa sociedade que nós tínhamos, junto com o Banco Itaú, GPA e a Via Varejo, que é a Casa Bahia. Então já havia-se um desejo, obviamente, na medida que você tem um ciclo de endividamento mais elevado, você fica mais também, por um lado, estimulado a entrar dentro da parte de serviço financeiro. Mas assim, né, isso tem demonstrado, né, a gente tem demonstrado uma preocupação, porque quando você olha para as regiões do Brasil, né, num país de desigualdade, se o juro permanecer por muito mais tempo mais elevado, talvez menos impacto no açaí, que nós geramos mais caixa do que a dívida, é o quanto de custo social isso vai ser cobrado na linha do tempo. Nós já temos um waiver que a gente deve iniciar com venda de maquininhas de recebedoras de cartões de débito e crédito para o cliente, pessoa jurídica, rebatendo uma parte da taxa para ele na forma de cashback. Então também devemos ter um private label, né, para se comunicar melhor com esse cliente de classes sociais mais baixa e também, né, o público B2B, que é esse 1 milhão, né, esse cliente empreendedor, para não usar uma sigla do setor, esse 1 milhão de clientes que já tem um relacionamento com açaí. Para você ter uma ideia, o cliente que é do food service, ele vem em média nas nossas lojas 172 vezes por ano. Como o juro, de novo, é elevado, ele não consegue formar estoque, então ele acaba usando a nossa loja como um ponto de estoque. Então a média nossa do food service, ele vem 172 vezes por ano. Então praticamente ele está todo dia numa loja açaí. De manhã ele vê o que precisa, passa numa loja, faz sua reposição e vai tocar o seu negócio. E falando ainda sobre investimento, o Açaí é muito famoso por investir no futebol brasileiro. Muitos campeonatos nacionais e também estaduais. Nesse ano que a gente tem a Copa do Mundo, qual vai ser o investimento? Tem algum investimento previsto também para a Copa do Mundo? Sinceramente, pouco investimento em futebol, né? Nós já fomos o sponsor do Campeonato Brasileiro, mas desde 2021, 2022, né, um dos efeitos, talvez esse seja o menor, né? A gente vê um crescimento das bets no Brasil, o que faz com que, para a maioria das outras companhias, é impossível competir, né, em termos de investimento de mídia com esse setor, né, além do estrago que ele tem feito na população. Mesmo com uma taxa de desemprego baixa, não era para nós estarmos no nível de endividamento da população, tanto que o governo lançou recentemente o Desenrola, talvez tão elevado. Né? E isso não está também, de novo, num país desigual, concentrado em todas as classes sociais. Então, na medida que o juro aperta de um lado, a pessoa tem uma expectativa com a aposta do outro, e isso tem levado a um aumento do endividamento. Então, tanto quando a gente olha para os números, para os dados econômicos, taxa de desemprego, uma série de outras, não era para estar com 80% da população endividada, ainda mais nesse momento de juro tão elevado. Parte disso, tem várias matérias, vários estudos mostrando, tem a ver com o hábito das apostas, que acho que o brasileiro, né, até por gostar tanto de futebol, acaba sendo seduzido por isso, e está disponível no smartphone, 24 horas por dia, a pessoa pode fazer quantas apostas ela quiser. Já que a gente está falando aqui de expectativas, vamos falar da expectativa do açaí para esse ano? Eu sei que vocês não podem abrir muitos números por uma questão do bolso, enfim, mas qual é a expectativa, considerando todo esse cenário? Tem endividamento da população, taxa de juros também, Copa do Mundo, eleição. O que a gente pode esperar do açaí esse ano? É um ano, acho que de incerteza, que nós temos trabalhado, né, para criar as frentes nossas, do que a gente tem chamado de frente de evolução e modificação. Uma outra frente que eu não tinha falado, a gente deve entrar também no setor de postos de combustível, dado que nós recebemos 17 milhões de veículos todos os meses nas lojas, então a gente tem estudado. Então ainda não temos uma decisão, temos uma intenção, como eu já falei isso na divulgação de resultado, não tem problema nenhum, que é operar postos e eletropostos. Então nós temos um custo de energia elétrica muito baixo. Com o aumento da eletrificação veicular, é possível, e a quantidade de estacionamento que nós temos, que nós consigamos entregar energia até mais barata do que na casa da pessoa, pelo nosso custo, e cria-se mais uma frente de relacionamento com o cliente. Então, o que a companhia está muito voltada esse ano é, em primeiro lugar, redução de dívida, via core de investimento, implantação das novas mudanças de negócio, que é marca própria, farmácia, in and out, serviço financeiro, postos e eletropostos, e segurar a dívida, porque a nossa avaliação para o mercado de consumo esse ano que vai ser ainda um ano bem desafiador, né? Enquanto o patamar de juros estiver elevado, incertezas do mercado externo, com a questão do conflito no Oriente Médio, é um ano eleitoral, então mesmo com o ano de Copa, né, o que nós temos concentrado é para
garantir manutenção de margem, mesmo que se implique num ano de crescimento mais baixo, para cumprir o que seria o objetivo principal, que é a redução de dívida. Essa questão dos postos de combustíveis não tem uma previsão de que ano? Se ainda, talvez comecemos esse ano ainda. E falando ainda de parceria, para a gente fechar esse bloco de negócios, Mercado Livre e iFood foram as últimas parcerias. Tem alguma prevista para esse ano? Não, temos que entregar bem agora. Tem uma curva de aprendizado no próprio iFood em termos de separação, e principalmente com o Meli, na questão da mercadoria que fica dentro do centro de distribuição, mas acreditamos que pode ser uma frente complementar também de vendas. Quando falar de sustentabilidade, até porque todo negócio tem esse desafio. O Açaí, ele tem, vocês anunciaram em janeiro, inclusive, uma meta de alcançar aterro zero até 2035. Como é que vocês pretendem fazer isso? Nós vemos uma evolução ano sobre ano. O Açaí ele tem uma série de frentes do ponto de vista de sustentabilidade, né, em várias frentes, tanto sustentabilidade como diversidade. Uma vez que se nós atendemos 40 milhões de pessoas de todas as classes sociais, eu tenho que estar com a porta aberta para todos, inclusive do ponto de vista, né, a quantidade que nós temos de pessoas, né, de pardos, negros e pardos que trabalham mesmo em liderança, questão dos 50 a mais, então tem uma série de frentes, né, acho que aí dentro vale olhar o nosso relatório anual de sustentabilidade. No caso específico que você falou do aterro, né, a meta é chegar com 90% livre, a gente está hoje num patamar de 48%, ano sobre ano, nós temos evoluído na casa de 5%, 6%, 7%, o que faz com que essa meta, junto com outra que nós já tivemos, em termos de redução de consumo de energia, emissão de gases refrigerantes, né, faça com que ela seja factível. Então, o Açaí está bem focado na questão da sustentabilidade, acho que é o papel de todas as companhias, né, também, né, ser também um elo dentro da sociedade, não somente, né, a conversa ficar só do ponto de vista financeiro, de venda, de resultado, mas também o que você transforma à sua volta. E aí eu gostaria de destacar até algumas iniciativas. Nós temos a Academia Açaí. Então, a academia ela é voltada para capacitar esse micro e pequeno empreendedor. Então, assim, a gente tem o Sebrae como uma fonte de inspiração e lançamos a própria academia, onde ele tem acesso a cursos de capacitação. Todo ano nós fazemos uma premiação para vários que se inscrevem, eles vêm aqui para a sede, vêm de todas as regiões do Brasil que o Açaí está presente, recebe treinamento. Nós avaliamos qual é a melhor proposta de negócio que é feita a capacitação dentro desse sentido. É uma iniciativa bem interessante. Temos também a Universidade Açaí, que funciona aqui dentro. A universidade ela é voltada para quê? Capacitação dos nossos colaboradores. A gente acredita muito que a educação e a capacitação é uma forma também de ascensão, não somente de ascensão social, mas de ascensão dentro da empresa. Se eu comecei, né, primeiro registrado foi como office boy, hoje sou CEO de uma grande companhia, então óbvio que a gente também quer transmitir do ponto de vista de conhecimento e capacitação para dar uma ferramenta para o nosso colaborador, para quem está começando com a gente, muitas vezes operando caixa, fazendo reposição, trabalhando, né, em algum outro serviço para poder crescer. Hoje, dos gerentes mesmo que nós temos, mais de 100 gerentes foram formados, são pessoas que iniciaram na base, foram capacitadas, foram subindo, foram galgando posições e hoje estão à frente de uma das unidades do Açaí. Interessante. Vocês ensinam também sobre tecnologia? É algo que está em pauta? Está em pauta. Como é que vocês estão trabalhando a tecnologia no negócio do Açaí? Principalmente um negócio de baixo custo como o nosso, onde nós operamos com despesas em torno de 10% da venda. E um ponto importante, Atalene, que muitas vezes, né, o atacarejo ele passou por tanta transformação que muitas vezes a gente fala, mas o perigo é virar o hiper, está colocando muita coisa. Né? E aí um exemplo que eu dou é que, por exemplo, a própria Costco, que é o maior atacarejo do mundo, tem todos esses serviços que a gente está querendo colocar agora e não virou um hipermercado. E continua operando com custo baixo. E uma das maneiras de você conseguir ter custo baixo é uma questão, passa muito por tecnologia. Seja por análise de dados, seja por eficiência de processos. Temos aí uma nova frente agora com a inteligência artificial, né, que tem deixado, né, todo mundo, né, estamos no início, né, acho que provavelmente de um outro marco tecnológico. O e-commerce está na estratégia de vocês também? Pelo menos nesse momento, não. Né? Por que a diferença? No alimentar, se você olhar, ele é difícil em qualquer lugar do mundo, porque, primeiro, é um produto de baixo valor agregado e perecível. Então, alguns produtos que são produtos de escolha, muitas vezes o cliente acaba fazendo melhor. Né? Então, o e-commerce, pelo menos no curto prazo, ele não está no nosso radar. Muito bom, estamos chegando agora ao nosso último bloco, que é sobre gestão e liderança. E para falar de gestão, conta pra gente, Belmiro, o que te ajudou a chegar até nessa cadeira? Quais foram as qualidades essenciais, desde o ex-boia fria ao engraxate, que não virou muito bem ali, não, né? Não deu muito certo. Não. Mas também você passou por diversas
diversas experiências. O que te ajudou a chegar nessa cadeira de CEO? Acho que a primeira delas, bastante resiliência, né? Ou seja, não desistir no primeiro não, nem no segundo, nem no terceiro, mas principalmente a habilidade de comunicação e de falar com pessoas. Eu sempre fui curioso por natureza, até por isso que me interessei por tecnologia, eletrônica, uma série de outras coisas. A gente poderia passar horas aqui falando sobre frentes, mas principalmente a habilidade de comunicar, e o fato de ter vindo de classe social mais baixa faz com que, provavelmente, eu também não perca essa capacidade de se conectar com as pessoas, né? E principalmente avaliar, né, enquanto, seja como líder, ou seja, né, a empresa é feita de gente de exemplo. Então, ou seja, né, no fim, né, o que vai fazer mesmo a diferença dentro de uma companhia é a cultura, né? Se você olhar, nós temos loja, mas nosso concorrente também tem. Temos sistemas, o outro também tem. O que dá mesmo, a alma mesmo da companhia, a diferença é a cultura. E a cultura ela é uma série de ações e de exemplos que nós podemos fazer. Então, e para isso, você precisa entender o outro, né? Então, sempre uma das coisas, até que eu gosto de brincar, às vezes quando eu vou fazer uma palestra, é olhar o seguinte, mas como que você é percebido, né, em relação ao que você mesmo se percebe? Um exemplo que eu dou sempre é o seguinte, já mandou um áudio no WhatsApp? Já escutou a sua própria voz? Ela é igual ou diferente? Diferente, um pouquinho. Então, se nem a sua voz, você sabe exatamente como é, em relação ao que a gente se escuta, porque o outro nos percebe, imagina o resto das atitudes. Então, se calibrar para dentro disso, entender de que forma você está sendo percebido, e a atuação, e a forma que você está tentando se comunicar, porque, né, a pior comunicação que tem é sempre aquela que você pensa que ela aconteceu, e não aconteceu da forma que se imagina, né? Para que numa companhia igual a nossa, com 90 mil colaboradores, isso é algo muito importante. E como você define hoje a cultura do Assaí? Mudou muito desde 2011? A companhia passou por uma transformação gigantesca, né? Ela não deixaria, por exemplo, de ser uma companhia deficitária para ser uma companhia superavitária, para ser uma referência dentro do setor que ela opera, se a cultura não fosse também embasada sobre isso, né? Uma cultura principalmente de exemplo, onde a liderança ela tem que vir muito mais pela conquista do que por posição hierárquica, e principalmente a questão de ouvir o cliente na ponta e o funcionário na ponta. Quem está na ponta, às vezes o pessoal pensa que isso é um discurso bonito, mas não, eu faço isso e incentivo os líderes a fazer isso. Nós já tivemos situações onde, porque, né, quem está muitas vezes na ponta, ela está enxergando o que o chefe não está conseguindo, né? Já teve mudanças operacionais que nós fazemos em todas as lojas ouvindo operadora de caixa. Já teve mudanças que nós fizemos ouvindo repositor. Já teve uma vez uma mudança que nós fizemos de 5 processos ouvindo a pessoa que estava na limpeza e que trabalhava 4 anos. Eu falei, você tem alguma coisa para me dizer? Ela estranhou, mas olha, vocês... Deu um exemplo, o dia que faz tal processo é o dia que vocês mais recebem mercadoria do centro de distribuição, uma coisa conflita com a outra. Então, de fato, você tem muito aprendizado. E as companhias não podem deixar, principalmente num país tão rico em termos de diversidade, com tanta, infelizmente, desigualdade social como o Brasil. E ainda hoje, como senhor, você consegue ter esse trabalho de escuta ali na ponta? Como é que é a sua rotina? Já que a gente está aqui no seu escritório, conta pra gente como é a sua rotina, se você costuma viajar muito, se todo dia você vem aqui para esse escritório, como é que funciona? Menos, assim, hoje eu escuto talvez menos, a companhia cresceu por ser uma companhia de capital aberto, onde a gente fez um ajuste no time, tem várias pessoas hoje que também fazem esse papel, mas sempre quando eu posso, principalmente inauguração de loja, véspera de inauguração, a gente faz visita. Eu não saio para almoçar fora, eu sento para almoçar junto, tanto no dia a dia com os colaboradores, tanto da loja como do escritório. Que aí a oportunidade, de fato, de você sentar, conversar, criar uma confiança, né? Eu nunca acredito no primeiro tudo bem, né? Se chegar tudo bem, a pessoa vai falar, tá tudo bem, chefe, né? Tudo bem, mas bem mesmo, né? E aí, de fato, é onde você consegue, né, muitas vezes, ver dúvidas, coisas que você muitas vezes não consegue ajustar, que são desafios que tem do próprio modelo de negócio, mas outras que sim, que são possíveis de se ajustar e mudar. E aqui no seu escritório eu estou vendo vários prêmios, né? Qual foi o mais significativo da sua história, da sua carreira aqui como CEO? Acho que é difícil, né, destacar, né, todos eles, porque no fim eles mostram um reconhecimento pelo trabalho, pelo esforço que a gente fez ao longo dos anos, mas esse esforço ele é feito a partir também de várias pessoas que me apoiaram. Então, um que me chamou bastante atenção, que eu recebi o ano passado em Nova York, mas, assim, no fim, por incrível que pareça, o reconhecimento ele é bom, né? Mas ele também precisa servir de motivação, porque nós sempre estamos numa rotina de aprendizado. Muda o mundo, né? Ele muda numa velocidade gigantesca, né? Se perguntar, né, do mesmo jeito, quando a gente comprou o Extra, que a gente tinha certeza que o juro ficaria a 7, foi a 15, e nós tivemos que nos adaptar, né? Uma das coisas que eu sempre falo para o time em termos de mudança, né? A frase que é inspirada na teoria de Darwin, que a sobrevivência não é do mais forte nem do mais inteligente, mas de quem melhor se adapta às mudanças.
Se a gente olhar de 2019 para cá, nós passamos por uma pandemia, coisa que ninguém imaginava. Nós estamos passando por uma revolução do GLP-1, por um juro que foi a 15%, por um site de aposta que tira a renda da população, ou seja, eram coisas que ninguém pensava. Então, a única certeza que se tem para frente é que o mundo não vai ser como a gente espera. Então, um avião, quando ele viaja 99% do tempo fora da rota, tentando trazer ali para dentro da rota. A companhia e nós, na vida, também é da mesma forma. Está se ajustando. E considerando todos esses desafios, qual foi o mais intenso, qual foi o mais difícil para você como CEO? Como CEO, acho que o mais intenso que eu passei foi a medida que o nosso antigo controlador, o Casino, saiu. Ele praticamente estava numa situação, eu tive 42 dias para transformar o Açaí numa True Corporation. Então, ou seja, nós não temos um acionista nem de referência, nem um acionista controlador. É um modelo ainda de governança e de gestão, que ele é muito novo no mercado brasileiro, mas nós fizemos uma seleção muito profissional, principalmente do conselho que nós teríamos que montar. Então, enfim, sempre agradeço o apoio dos acionistas que elegeram o conselho que foi apresentado e dos conselheiros que aceitaram o convite, né, para poder se juntar a essa jornada. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios que eu tive como CEO. E o olhar, falando ainda sobre o time interno aqui, como é que vocês veem a diversidade hoje no Açaí? Até porque é a porta de entrada de muitos jovens, mas também de muitas pessoas que estão voltando ao mercado de trabalho depois de 50 anos. Vocês têm uma atenção especial na hora do recrutamento? Vocês vão olhar mais para isso daqui para frente? Total. Tem uma divisão, nosso time de seleção, e ele é orientado para olhar não somente por 50 mais, mas também por alguma série de questões, né, principalmente, né, ligado a gêneros e outras também que são ligadas para que você garanta, assim, nós precisamos refletir o que tem na sociedade brasileira. Então, hoje, a pessoa de 50 anos, ela tem uma outra realidade com o mercado de trabalho. Tiro por mim mesmo. Quando eu iniciei lá em 1985, você olhava 50 anos, né, você via uma pessoa que já estaria aposentada. Hoje está muito distante disso. Então, hoje nós já temos aproximadamente mais de 10 mil colaboradores, né, dentro do grupo de 50 mais. Uma outra questão também que o Açaí sempre foi uma referência, nós somos uma das poucas grandes companhias que tem a cota de PCD acima da cota legal, que é 5%, que significa mais de 4.500 pessoas. Então, normalmente, quase todos os anos eu estou no Teleton, a gente direciona parte da nossa verba social para apoiar a CD, porque aí apoiar a pessoa com deficiência não é somente no apoio de tratamento médico, mas também na inclusão do mercado de trabalho. Então, essa é uma frente que nós trabalhamos muito hoje. Nós temos o Instituto Açaí, que é o nosso braço social, que cumpre esse papel de apoio não somente à ACD, mas mais de 50 instituições que são apoiadas em todo o território nacional. Nossa conversa está muito boa, mas chegamos ao fim, até porque o tempo está correndo aqui. E para fechar nossa entrevista, Belmiro, qual foi o conselho que você recebeu de um líder, de algum familiar, de um amigo que te guia como líder até hoje? Aprenda com quem já trilhou o caminho antes, né? Ou seja, né, esse foi um conselho que talvez tenha me ajudado bastante, porque você aprender com o erro dos outros, você ganha tempo, a bem da verdade. Nunca acha que saiba tudo, na realidade, né? Sempre algo novo estará, então, ou seja, esteja preparado para o inesperado. Né? E aí tem uma frase, né, que fala, né, porque existe o acaso. Tem uma frase em Salomão, no livro de Eclesiastes, que eu gosto muito, que ele fala, né, nem sempre a sabedoria será sinônimo de riqueza, nem a batalha será vencida pelo mais valente. Tampouco a corrida pelo mais ágil, porque para tudo concorre o tempo e o acaso, que é a hora certa, e o acaso, que é o que se chamaria de sorte, mas, ou seja, o que eu gosto nesse texto é que assim, você precisa estar preparado para o inesperado, né, para que você consiga se posicionar. Não conte somente com os teus talentos, não conte somente com a tua sabedoria, porque pode vir algo desafiador. E aí, se vir, você vai ter que se levantar e erguer e tentar novamente. Muito bom, foi ótima a nossa entrevista, esse nosso bate-papo direto aqui do escritório, do Açaí, do seu escritório. Quero aproveitar para desejar muito sucesso para você e para todo o time do Açaí e também colocar ali a exame, espaço aberto para vocês, vão ser sempre muito bem-vindos, viu? Parabéns pelo trabalho e sucesso aí nesse ano. Obrigado, eu que agradeço o convite, de te receber aqui em casa, de receber quem estiver nos assistindo também, né, aqui dentro da minha sala, aqui no escritório do Açaí. Se puder também, né, pedir para comprar numa loja Açaí também, né, que sempre ajuda também, mas é uma honra a gente poder participar. Desejo todo sucesso em todas as entrevistas, em todos os programas, né, em termos de experiência, que ajude também, né, os ouvintes ou quem estiver assistindo também a entender as experiências de cada uma das companhias e das pessoas que estão sendo entrevistadas. Muito obrigada e até a próxima pauta, hein? Obrigado.
E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!